dia, graça e paz, amados irmãos, amadas irmãs e todos aqueles que são amantes da poderosa palavra do nosso Deus. Hoje nós estamos com um cenário um pouco diferente. Resolvi vir para o lado de fora porque o Espírito Santo me convidou para poder observar tudo aquilo que está em minha volta. Você vê as casas, você vê a relva. Estou aqui debaixo de uma árvore. Está sendo um momento muito agradável com o Espírito Santo. Como é bom desfrutar da presença do Espírito Santo. Como é bom saber que você tem a liberdade de ir e vir, de poder se expressar com o Espírito Santo. Você já falou com o Espírito Santo nesse dia de hoje? Se você não falou com o Espírito Santo, com o nosso Deus, com o nosso Pai, com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te aconselho que faça isso. Vá conversar com o Espírito Santo. Vá falar com Deus. Ele pode preencher esse vazio que está no seu coração. O Espírito Santo é um amigo, é um companheiro, é um cavaleiro. Ele não invade a casa de ninguém. Ele não invade o coração de ninguém, a não ser que você não chame por ele. Chame pelo Espírito Santo e diga: seja bem-vindo, meu amigo Espírito Santo. Seja bem-vindo nesta manhã. Seja bem-vindo na minha casa. Seja bem-vindo nesse ambiente. Seja bem-vindo, me ajude a resolver aquilo que eu não consigo resolver. Eu sei que talvez você possa estar vendo esse vídeo e está bem frio aí onde você está. Onde eu estou aqui, pela manhã fez um friozinho, mas agora já está um clima agradável. O Espírito Santo falou: vá desfrutar um pouco daquilo que eu deixei para você viver nessa terra. Irmãos e irmãs, filhos e filhas do Senhor, desfrute de cada momento, desfrute de cada segundo com Deus, com a sua família, com o Espírito Santo, porque Deus, o Espírito Santo, pode preencher o teu coração, preencher a tua vida, preencher a tua alma. Acredite, o Espírito Santo, ele é um amigo tão maravilhoso. Às vezes ele vai nos repreender, às vezes ele vai nos orientar. A primeira pessoa que você deve recorrer nesta manhã é ao Espírito Santo. Diga para ele que você ama ele. Diga para ele que você precisa dele. Diga para o Espírito Santo de Deus que você quer ter um relacionamento saudável com o Espírito Santo. É possível andar com Deus? Essa pergunta que eu fiz ao Espírito Santo. O Espírito Santo me disse: você já anda comigo, você já fala comigo. E eu falei: às vezes, Espírito Santo, eu não ouço o retorno da sua voz. E o Espírito Santo falou comigo nesta manhã. Ele me levou lá em Gênesis, quando Enoque andava com Deus. Aqui já dá para nós parar para pensar. Como que Enoque andava com Deus se ele não via Deus? Então é possível andar com Deus? É possível eu e você desfrutarmos de um relacionamento com o Espírito Santo, com o próprio Deus? É possível. Eu estou aqui num lugar aqui onde está passando alguns carros. Se você vê o vídeo, não pare de ver esse vídeo, tá? Porque nós estamos num lugar público, aberto, onde passam as pessoas, e é inevitável nós somente prendemos a nossa concentração. Mas vamos a esta palavra que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. É possível andar com Deus? É possível. Enoque andou com Deus 365 anos e Deus o tomou para ti. Outra pessoa que andou com Deus. A Bíblia vai dizer que Noé, o repouso, o descanso o descanso de Deus, Noé, o nome Noé quer dizer isso aí, repouso, descanso, aquele que anda com Deus. Noé, naquela geração má, naquela geração que estava corrompida, Noé era um homem direito, um homem que procurava agradar a Deus. Seja este homem, esse homem que agrada a Deus, esse homem que anda com Deus, porque
é possível andar com Deus. Outra coisa que nós temos que ter em mente, que andar com Deus faz toda a diferença na nossa vida. Andar com Deus faz toda a mudança na nossa mente. Outra pessoa que andou com Deus, a Bíblia vai dizer que Abrão, antes de se tornar Abraão, ele andou com Deus. A Bíblia vai dizer que Deus chamou o nome dele de Abrão. Você sabia que, independente de você conhecer a Deus ou não, Deus conhece o teu nome, Deus conhece a tua casa, Deus conhece a tua história, assim como Deus conhece a minha história, conhece a minha casa, conhece a minha família. Outra coisa que eu quero deixar para o seu coração nesta manhã. Aí Deus me levou lá no livro de Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 6, dizendo desta forma: sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós vamos ter que parar para pensar em cada frase desta palavra. Sem fé, então aqui eu já vejo Deus nos chamando que para andar com Deus é preciso ter fé. Porque o que agrada a Deus? O que agrada a Deus é a fé. Se você não tem fé para andar com Deus, você pode falar de Deus, você pode proclamar a Deus para outras pessoas, mas se você não tem fé para andar com Deus, você pode não estar agradando a Deus. E como que eu ando com Deus nesses dias atuais, nesse século 21? O que eu faço para andar com Deus? A Bíblia diz assim, que aquele que receber a Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador da sua vida, o Espírito Santo passa a fazer uma habitação em você e você começa a andar com Deus pela fé, começa a andar com o Espírito Santo pela fé, começa a andar com Jesus Cristo pela fé. A Bíblia, ela vai nos dizer, meus irmãos, que naquele momento, quando Abraão foi chamado para andar com Deus, a Bíblia vai nos dizer que ele escutou uma voz, e essa voz fez toda a diferença na vida de Abraão. Abraão, meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer que Abraão saiu para um lugar sem saber para onde ia, mas ele tinha fé que que o Deus espiritual, que o Deus Todo-Poderoso, que não apareceu como uma pessoa para ele tinha certeza que Deus estava chamando ele. Você tem certeza que você anda com Deus? Você tem certeza que você anda com o Espírito Santo? Eu tenho a plena convicção que eu estou falando com você aqui porque o Espírito Santo me disse para poder falar com você. Então, aqui para nós fechar a nossa fala, quando você começa a andar com Deus, você precisa ter fé. E depois disso, a Bíblia vai dizer que Ele nos recompensa. Essa é a vontade própria de Deus, vontade absoluta. Deus quer nos abençoar em muitas áreas da nossa vida, mas as pessoas não entenderam que andar com Deus, falar com o Espírito Santo, falar com Jesus, é falar com fé. Porque as pessoas, elas querem ver primeiro, para depois crer. Mas na vida de Enoque, primeiro ele andou com Deus. Na vida de Noé, primeiro ele andou com Deus. Na vida de Abraão, ele ouviu a Deus e saiu para um lugar para onde tinha que ir. Então aqui nós vemos que Deus nos dá a direção, que Deus fala com o ser humano. Deus não falou com Caim e Abel, Deus não falou com Adão, Deus falou com Jesus Cristo. Você viu Jesus Cristo andando do lado de Deus, mas ele tinha convicção que tudo o que ele fazia agradava o Pai. E um dia a voz de Deus apareceu para os discípulos no Monte da Transfiguração. O próprio Deus pegou e falou assim: esse é o meu filho amado em quem alegra a minha alma, a ele ouvi. Então aqui eu paro para pensar, Jesus Cristo é aquele que precisa ser ouvido.
E Jesus Cristo é aquele que precisa ser anunciado. Deus conta com você, homem e mulher, cheio do Espírito Santo. Filhos e filhas cheios do Espírito Santo. Não quebre esse vínculo de relacionamento com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos ama. Diga: Espírito Santo, seja bem-vindo. Espírito Santo, seja bem-vindo. E nesta manhã, se você não orou, ouça esta oração que eu vou fazer para a nossa vida, que eu vou orar pela nossa vida. Nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Espírito Santo invada esta casa, invada esse coração, essa mente, que o Espírito Santo quebre todas as cadeias, que o Espírito Santo promova alegria, que o Espírito Santo traga uma mudança de vida, mudança de mentalidade, mudança nas palavras, no agir, no pensar, no falar, que esta pessoa não tome uma decisão precipitada, que esta pessoa que talvez se encontra sozinha, se encontra num quarto fechado, chorando no banheiro, que esta pessoa que esteja cabisbaixa, que o Senhor, Espírito Santo, eu te peço, meu amigo, vá de encontro com essa história, vá de encontro com essa vida, mude essa vida, mude essa história, mude esta família. Espírito Santo, como é bom estar falando com o Senhor, e tenho certeza que o Senhor está falando com muitas vidas que estão me escutando nesta manhã. Eu sou o pastor Fran, estou aqui no Edificando Vidas, falando de Deus, na presença do nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer como esse sol que nasceu, já estamos por volta do meio-dia. Faça resplandecer na sua casa, na sua família. Sai para fora, porque Deus quer falar com você. Que o Espírito Santo encha o teu coração. Shalom Adonai, Deus abençoe a todos, meus irmãos.